Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa semana pra vocês, boa terça-feira, mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 52, quase... A gente fechou um ano contando as 52 semanas, porém, a nossa estreia real oficial foi dia 27 de agosto do ano passado. Então, o nosso episódio de um ano será comemorado na semana que vem, tá? Aguarde um episódio muito especial. Semana que vem, 25, né? Acho que vai ser esse dia aí, 18 mais 7. Quem é bom de conta faz. Quem não é bom de conta que nem eu, deixa pra audiência. Bom, essa semana a gente vai falar sobre o resultado do Datafolha, né? De onde vem essa recorde positivo de aprovação, de popularidade do nosso presidente. Nosso, no caso do país, porque o meu não é. Não considero. Não acredito que a gente vai voltar para esse debate. Eu não me conformo. Tentar entender, né, qual é a origem desse recorde de aprovação, que eu acho que deixou parte das pessoas surpresa, eu não esperava. Não vou dizer que não esperava que tivesse uma aprovação positiva, mas não que fosse a maior desde que ele foi eleito. E também vamos comentar esse caso horripilante, triste, essa tragédia, que foi o estupro da menina de 10 anos que engravidou. E graças a Deus o desfecho, pelo menos nesse fim de semana, foi que ela conseguiu fazer valer a ordem judicial e interromper a gestação. Então vamos comentar esses dois fatos no Angu de Grilo de hoje, que está muito dentro do noticiário. Não é uma coisa que a gente tem feito tanto, né, nessa quarentena, porque o noticiário ficou difícil de ter assunto, mas essa semana aí foi puxada, as 2 últimas semanas. Então, quer começar falando do Datafolha? Vamos começar pelo Datafolha. Bom, desde sexta-feira, né, o Instituto tem divulgado aí os resultados da última pesquisa de avaliação do presidente, mais recentemente também do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. Mas o que tem tirado o sono aí de muita gente, por um lado, e permitido sonos tranquilos para outros, foi a aprovação que, segundo o Instituto, é a melhor desde o início do mandato. A proporção de brasileiros que consideram o Bolsonaro ótimo, né, o governo ótimo ou bom, passou para 37%, era de 32% em junho, então em um mês e meio, 2 meses. E a rejeição caiu muito. A rejeição, que era de 44%, caiu para 34% no mesmo período. Então, uma percepção aí de mudança, né? De ponto de vista, da forma de enxergar o governo e o presidente. Causou muito espanto, porque nesse período de pandemia a gente tem visto uma escalada autoritária do presidente. Descaso absoluto. Exatamente. Um descaso, uma desatenção em relação à pandemia, né? Uma falta de empatia muito grande. Inclusive a pesquisa foi para a rua, ou melhor, não foi para a rua, foi feita por telefone. A pesquisa foi efetuada entre os dias 11 e 12 de agosto e o que chamou a atenção na popularidade ter aumentado é justamente o fato de a pesquisa ter sido realizada depois daquele fim de semana em que o país alcançou a marca triste, nefasta, indesejável de 100 mil mortes pela Covid. Hoje já são mais de 108 mil mortes. Nos aproximamos das 110 aí nesses próximos 2 dias. Há uma avaliação da população, de modo geral, em várias camadas, em vários pontos de vista, de melhora da avaliação do governo, e 47% dos brasileiros dizendo que não acha que o Bolsonaro é o responsável pelas mortes decorrentes aí da pandemia. Além disso, houve uma perda de popularidade, de aprovação do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Então você junta esse caldo e chega aí numa percepção de que todo esse noticiário muito negativo, não é nem noticiário, sobre essa realidade muito negativa, muito nociva, né, de crise, de morte, de doença, ela se descolou do presidente. E aí os analistas têm várias explicações, né? A principal delas é o auxílio emergencial, com a qual eu concordo, mas eu gosto de
analisar esse efeito econômico em algumas camadas, porque acho que eles nos ensinam muito sobre o Brasil, e alguma atribuição ao fato de, a partir da prisão do Queiroz, Fabrício Queiroz, na casa do advogado da família Bolsonaro, de Flávio e do presidente, à época, o Frederic Assef, o presidente da República silenciou, parou de brigar com as instituições, de fazer aqueles ataques, de também falar houve absurdos, exatamente, né, sobre a pandemia, de gripezinha. Absurdos ele continua falando, né? Mas não porque acho que daquele jeito, falado, coveiro, lá naquele cercadinho e tal. Mas ele pegou a Covid e ficou andando com caixa de cloroquina, mostrando pra Ema. Enfim, tudo isso aí que a gente sabe, eu não vou cansar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes com essa memória desagradável. Mas o fato é que alguns atribuem a isso. Ele se calou, ele ficou paz e amor, low profile, e em razão disso desgastou menos a própria imagem e se cacifou com uma população que também já está fatigada, né, do isolamento social. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Mas eu tenho um conjunto de outras de explicações que eu queria compartilhar com vocês. Então vou começar. Eu já escrevi um fio, mas teve gente que continua pedindo para a gente tratar desse assunto aqui no Angu de Grilo. Vamos lá. Auxílio emergencial, ele tem realmente um impacto muito importante, mas não é só sobre os pobres do Nordeste, como o noticiário tem sido reducionista. Até final de julho, o governo já tinha gasto mais de 160 bilhões de reais com auxílio emergencial. Para vocês terem uma ideia, no ano passado inteiro foram gastos pouco mais de 30 bilhões com o Bolsa Família, que era o principal programa de transferência de renda do país. Em um ano, 34 bilhões. O auxílio emergencial já deu praticamente 5 vezes isso, né? Em 4 meses, 5 meses. Né? Porque de vigência. Ele demorou também para ser implementado. Ele começou, né? Entre março, ele começou a ser pago no final de março para alguns, né? Quando o Bolsa Família foi anabolizado, e a partir daí, aí depende das inscrições, vai até agosto ou setembro, talvez chegue a outubro para quem se cadastrou tardiamente. Mas é uma quantidade de dinheiro muito significativa e que eu acho que tem alguns efeitos. Primeiro, no Bolsa Família. Em março, quando a gente entrou na pandemia, o Ministério da Cidadania tinha informado que pagaria o Bolsa Família a pouco mais de 13 milhões de famílias brasileiras, com um benefício médio de R$ 191. Para quem diz que o Bolsa Família sustenta famílias inteiras enormes, que as pessoas têm filho, só para ganhar o Bolsa Família, não sei o quê, R$ 190 em média. Pois é. Com o auxílio emergencial, com a pandemia, houve a decisão, que foi, inclusive, do Congresso Nacional. A equipe econômica, primeiro, não queria fazer nenhum tipo de concessão na direção da transferência de renda. Houve muita pressão da sociedade civil e uma solidariedade, digamos, a gente já falou sobre isso aqui, né? Do parlamento. O Paulo Guedes cedeu e propôs R$ 200 de auxílio emergencial. O Rodrigo Maia, em aliança com líderes parlamentares, fechou em R$ 500 e o Bolsonaro elevou para 600, bateu o martelo, ficaram 600. Mas veja, esses 600, primeiro, 600 podendo alcançar até 2 CPFs por família, em condições desempregado, MEI, conta própria, contribuinte ou não informal. Do INSS, trabalhador informal, empregadas domésticas, diaristas, todo mundo que tivesse nessa situação de vulnerabilidade e não já estivesse recebendo algum programa de transferência de renda do governo, tipo aposentadoria, BPC, seguro-desemprego. As famílias do Bolsa Família foram automaticamente transferidas para esse auxílio emergencial, passando a receber. Lembra que eu falei que a média era R$ 191 o benefício? Passaram a receber ou 600 ou 1.200, no caso das mães sem cônjuge, né, abaixo da linha de pobreza. E hoje o auxílio emergencial está chegando
a mais de 19 milhões beneficiários do Bolsa Família. Então, é um efeito de uma população que passa, e o Bolsa Família ele é muito significativo, importante no Nordeste, né? Tem grandes bolsões de pobreza, então você muda realmente o padrão de renda dessas famílias. Algumas sequer, não apenas não sentiram queda de renda, como experimentaram um aumento de renda. Sim. E gastaram muito fortemente esse dinheiro com alimentação. Mas aí você tem, o programa passou a alcançar os inscritos no cadastro único, ou seja, potencialmente pobres, mas não miseráveis, que não estavam contemplados, embora mapeados pelo governo, não estavam contemplados por qualquer tipo de ajuda de transferência de renda. Então, você já botou aí 30 milhões de extremamente pobres ou de pobres no radar. E mais do que isso, aí você vem com 35 milhões de brasileiros que estavam naquela situação, na borda da vulnerabilidade, mas que eram remediados pela economia informal. É o brasileiro que se vira com flutuações de renda, mas não tão pobres que tivessem sido mapeados, identificados pelo cadastro único, e nem tão miseráveis que já tivessem aptos a receber o Bolsa Família. Ora, com isso nós chegamos a praticamente 66 milhões de brasileiros alcançados pelo auxílio emergencial, num momento que o emprego desapareceu, ou a ocupação desapareceu, né? Porque nem a economia informal ela permitiu esse colchão, e nem a economia formal. E a gente até falou disso aqui, né? Das pessoas que tinham essa falsa sensação de estabilidade, que achavam que tinham suas vidas financeiras estáveis, arranjadas, e no momento que tiveram que parar de trabalhar, entraram numa situação de vulnerabilidade absurda. Então não tinha nenhum contrato de trabalho que desse alguma segurança nesse momento. Ganhava por dia de trabalho ou por semana de trabalho, enfim. E aí, a partir do momento que não pode trabalhar, percebe que, na verdade, não tinha nenhuma segurança financeira. Isso aconteceu imediatamente para algumas pessoas e para outras também chegou depois de alguns meses, né? A tal da reserva de emergência que se faz e dá também uma sensação de segurança, mas que tem um período de duração. Quem são as pessoas que conseguem se sustentar durante 6 meses sem trabalhar nada, nem um dia? Então, a gente já até falou isso, acho que tem os 3 programas, né? Artistas, tatuadores, músicos, enfim, que tinham uma certa estabilidade, porque ganhavam por trabalho, tinham uma reserva de emergência, conseguiram se manter aí nesses 3, 4 meses, e agora precisam urgente voltar a trabalhar, e muitos já voltaram, porque essa reserva acabou. Isso. Então, a gente tem essas 3 camadas que são alcançadas pelo auxílio emergencial. Então, não é só sobre a pobreza extrema do Nordeste brasileiro, das famílias já sabidamente e mapeadas em situação de vulnerabilidade, mas também esses novos pobres, esses vulneráveis que se descobriram pobres em razão da interrupção súbita, né, da atividade econômica, da possibilidade de trabalhar e fazer dinheiro. E muitos desses trabalhadores, dessas famílias, dessas pessoas, são das regiões metropolitanas, porque a crise foi muito metropolitana. Então, houve muita ênfase no aumento de popularidade do Bolsonaro no Nordeste, mas a popularidade dele também aumentou no Sudeste e no Sul. Mesmo a região Sul, onde ele já tinha uma popularidade alta, era de 37% um ano atrás, passou a 42% nesse agosto, assim como aumentou no Nordeste, assim como aumentou no Sudeste. Então, não foi só um fenômeno, né, de melhora, né, da avaliação do governo restrito aos bolsões de pobreza já conhecidos. Houve uma mudança também por parte de uma população que não era alcançada, não era enxergada pelo Estado e passou a ser. Isso eu acho que é tanto o lado bom dessa crise, como uma sinuca para um governo que se construiu demonizando o Estado, a transferência de renda e o papel, né, das políticas públicas. Sempre foi um governo avesso a isso. Em março, quando a crise da Covid começou, o Ministério da Cidadania tinha anunciado que aproximadamente 300 mil famílias tinham saído
do Bolsa Família. O que o governo fazia era esforço, desde o governo Temer, pente fino para tirar a gente do programa, para sugerir que tinha abusos, o programa era saqueado por aproveitadores. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque escrevi várias vezes sobre o absurdo que era reduzir o alcance, né, o tamanho da principal política de transferência de renda no momento agudo de recessão e de aumento da pobreza e da desigualdade, como a gente estava vendo no Brasil naquele momento. Bom, agora tem várias famílias brasileiras e trabalhadores brasileiros que se perceberam desprotegidos e descobriram que o Estado existe e existe para atendê-los. Eu quero muito ver como é que o Paulo Guedes vai dormir com essa. Não está dormindo. Inclusive porque tem uma pressão de dentro do próprio governo, incluindo o presidente da República, por a criação de um programa amplo de transferência de renda chamado Renda Brasil, e o Paulo Guedes está lá se batendo pelo teto de gastos. É claramente uma gestão de política econômica que não está preparada para lidar com política social de combate à pobreza e à desigualdade. Não é à toa que a Controladoria Geral da União já encontrou R$1 bilhão que foram pagos indevidamente a servidores públicos como auxílio emergencial. E os militares também, mil, 680 mil benefícios pagos indevidamente. Então não tem essa experiência nem esse apreço por política social. Mas não está tendo saída. E por isso alas, agora chamadas desenvolvimentistas do governo, têm ganhado espaço junto ao presidente, em particular depois desse aumento aí de popularidade. Agora, tem outras questões que envolvem essa popularidade. Eu não sei se a Isabela quer comentar alguma coisa. Eu queria, na verdade, te fazer uma pergunta. Se você acha que o auxílio emergencial... Bom, a gente já falou aqui que pode ser um dos fatores de aumento dessa popularidade, mas se você acha que o fato de não ter caído antes disso, né? Desde o início da pandemia, a gente já teve outras pesquisas, até porque essa foi um comparativo de junho. Antes também tiveram outras pesquisas de popularidade que não foram Datafolha, e meio que se manteve, assim, abaixo de 30 e pouco, não cai, Ele né? tem uma base muito sólida. Pois é. E você acha que o auxílio emergencial evitou que essa popularidade caísse, fez do governo refém de uma política social que no momento que acabar, porque eles vão fazer de tudo para isso acabar o mais rápido possível, né? Inclusive o deadline é o quê? É outubro, né? Para a última parcela, teoricamente? Mas na verdade agora em agosto o grosso já termina. Vai sair. E aí você acha que eles vão ficar refém de política social e a partir do momento de distribuição de renda e o momento que isso acabar, vai dar ruim, vai cair, vai acabar a popularidade, aí é possível. Eu já vi outros podcasts teorizando isso, assim, o que tá segurando um possível processo de impeachment é a popularidade dele, que ainda se mantém e agora aumentou. E aí, isso se justificado pela renda emergencial, pelo auxílio emergencial, obrigaria a manter o auxílio por mais tempo. E o medo de retirar, cair a popularidade e aí aceitarem votar o impeachment. Concordo. Acho que tem um enorme risco em se interrompendo essa política social, a crise econômica vai bater muito, muito forte. Muito forte porque os dados de mercado de trabalho são absolutamente lastimáveis. A gente tem 12 milhões de pessoas desempregadas, que são aqueles que não trabalharam e procuraram ocupação, mas a gente tem mais de 20 milhões que gostariam de trabalhar, não procuraram trabalho ou por causa da pandemia ou porque não veem oportunidade. Então, são pessoas que estão fora da força de trabalho, mas prontas para entrar na força de trabalho, ou seja, prontos para se transformarem em desempregados. Se a gente tomar por base, sei lá, que metade dessas pessoas, quando ficarem sem o auxílio emergencial, vão precisar ir ao mercado de trabalho, vão começar a procurar ocupação, você está falando aí de dobrar o desemprego. Né? E não vai que ter. Que está em 13% e vai a 25%, 26%. Então, assim, e aí isso gera efetivamente uma insatisfação objetiva, porque tem uma correlação muito forte
entre esse mercado de trabalho e popularidade, porque a economia explica muita coisa, especialmente quando você está falando em perda de condições de vida. Além disso, tem um fator que eu acho que pesou muito também na popularidade e nos ganhos, né, nesses centros urbanos, que foi aquele programa de preservação dos empregos. Redução de jornada com redução de salário, suspensão do contrato de trabalho, houve queda de renda nesses grupos, mas o governo segurou um pedaço, como se fosse um arremedo de seguro-desemprego, que repondo um pedaço da renda desses trabalhadores que foram afastados e ficaram em casa ou tiveram que reduzir sua jornada. Esses acordos também estão terminando. Tem um período de estabilidade, que as empresas que aderiram a esse acordo, elas se comprometeram em manter os empregos por 2, 3 meses, até 4 meses, me parece que em alguns casos teve essa permissão de prorrogação, mas nos próximos meses, ou seja, vai no Natal, acabando. Todo mundo desempregado. No Natal, isso pode acontecer, quer dizer, se a economia não decolar de uma forma substantiva, você pode ter as empresas largando mão, terminado o compromisso com a estabilidade, elas começarem a demitir, se a situação não melhorar, com um agravante. O Bolsonaro vetou o artigo de uma dessas legislações que previam a prorrogação da desoneração de 17 setores intensivos em mão de obra, transporte, call center, construção, a desoneração que vem lá de, se eu não me engano, 2013, vem do governo Dilma e que terminaria agora no fim de 2020. Eles trocariam os encargos da folha de pagamento por uma parcela do faturamento. E aí, para quem emprega muito, valia a pena fazer essa troca. As empresas aderiram a isso, o benefício terminaria no fim desse ano. Mas como é? O Congresso... O que era que a empresa podia aderir? Não entendi. Trocar o encargo trabalhista, 20% da folha, por um percentual que eu acho que é 3 a 4% da receita bruta. Então, ou a empresa pagaria... Como contribuição trabalhista, em vez de ela pagar 20% da folha, ela substituiria pela receita. Ah, tá, entendi. É uma medida que favorecia quem tem muitos empregados. Se a sua folha pesa demais, você faz uma contribuição que é mais vantajosa. Entendi. Né? Esse benefício terminaria no fim desse ano. Só que por conta da crise da Covid, o Congresso inseriu numa das medidas lá de resposta à crise uma prorrogação até o fim de 2021. O Bolsonaro vetou, então vai ter que terminar no fim do ano. Essa é outra pressão que muitos analistas estão vendo que podem gerar desemprego a partir do início de 2021, quando a economia em tese já deveria estar decolando. Porque a partir de 2021 as empresas vão ter que voltar a pagar 20% da folha, que aí pode acabar sendo mais do que esse valor do faturamento. 3 a 4%. E outra coisa que eu ouvi do fim, né, do auxílio emergencial também, acho que foi o Zé Roberto de Toledo que falou no Foro de Teresina, né, o podcast da revista Piauí, já tem algumas semanas que ele tem repetido isso, que ele fala que quando esse auxílio for reduzido, porque antes de decidirem prorrogar até o final os 600, estudaram reduzir para 300, né, fazer uma redução gradual. Isso. E aí o que ele falava se esse auxílio for reduzido ou quando ele for cortado, as pessoas não vão pensar esse era um bônus, entre aspas, que eu ganhei do governo, um auxílio emergencial para uma pandemia. O que elas vão pensar o governo me tirou R$600. Então, eu tinha R$600 e eles cortaram meus R$600. Ou, se você recebe Bolsa Família R$200, recebia R$200, você agora passa a receber 600. Então, você não vai ter voltado ao seu patamar anterior, porque esse era um auxílio emergencial. O governo terá tirado R$400 da sua renda. De qualquer jeito, vai ter uma má impressão e vai bater muito mal quando essa renda for retirada, né? Porque a lógica de quem está consumindo não é essa linear do tipo, não, estou aqui usando, mas sei que isso vai acabar em algum momento e se preparando para isso, até porque as pessoas não estão conseguindo se preparar para isso, né? Não conseguiram voltar a trabalhar, não conseguiram emprego. Esse é o problema gravíssimo, porque como a gente fez, e aí tem responsabilidades imensas do governo,
como a gente fez um isolamento à meia bomba e a pandemia, esse platô da pandemia, ele está se alongando pelo país, o que atrapalha muito a retomada das atividades econômicas, vide educação, cultura, turismo, né, serviços, a gente tem um mínimo ali que voltou, mas está muito aquém, por exemplo, de fevereiro, do início do ano, de um ano atrás, quando a economia já não ia maravilhosamente. Eu acho que esse também é uma questão super importante da gente pensar, porque ao contrário do que eles apregoam, não estava às mil maravilhas. Não, o Brasil estava pronto para decolar, estava decolando. Não estava mesmo. O Brasil cresceu só 1%, 1,1% no ano passado e entrou 2020 em desaceleração, com uma atividade muito fraca. A expectativa era de que a partir de março, do carnaval e tal, que tem aquele efeito de volta à normalidade, e a gente foi abatido pela Covid. Então, assim, era uma situação que já não era confortável e a gente está longe dela. Uma crítica que eu acho que precisa ser feita ao governo é que, afora essas medidas e que foram fundamentais, não foram gestadas no governo, foram propostas de fora do governo, encampadas por ele, porque eles tinham que encampar mesmo, certíssimo terem encampado. Agora, eles não têm, a equipe econômica não conseguiu sacar uma medida original para enfrentar os novos tempos. Então a gente não tem nem um gabinete de crise que tenha formulado uma retomada da economia, algum tipo de agenda de retomada de investimento, seja na saúde, na infraestrutura. Passada, né? Nada, não teve nenhum plano de... Nenhum plano. De nada. Nem do ponto de vista federal, nem do ponto de vista de boa parte, maioria dos estados e municípios, e no Rio de Janeiro em particular, porque a gente não tem nem governo. O governador à beira do impeachment. Vão voltar, né? Vão acelerar o processo de impeachment. Exatamente. Esperando aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas de uma forma ou de outra, a intenção é até o fim de agosto dar início aí, votar, né, a abertura do processo, o que já implicaria no afastamento do Witzel por 6 meses. Socorro. E a família Bolsonaro trabalhando já alinhada com o Cláudio Castro, né? Porque o senador Flávio Bolsonaro, envolto em seus problemas, também aproveitou para declarar que com o Cláudio Castro, vice-governador, é possível um diálogo, com o Witzel não tem diálogo algum. Que beleza. Então, essa é a situação, o agravante do Rio de Janeiro. Agora, o problema é que esse desenho de política social de emergência, ele tinha que estar alinhado com um programa, com um planejamento de retomada da economia, de retomada da atividade econômica e do emprego, para que uma coisa substituísse a outra. O que pode ser o pior dos mundos é você eliminar ou reduzir muito o auxílio emergencial e essas pessoas, quando forem procurar o mercado de trabalho, não encontrarem nada. E não apenas porque a economia está abalada, está com capacidade ociosa, não sei o quê. Houve mudanças no mercado consumidor, né, na lógica de funcionamento, que também tem implicações muito importantes, principalmente no setor de serviços. Desde maio, o que a gente vê um número constante de trabalhadores em teletrabalho. Trabalho remoto, 8 milhões. Chegou a 8 milhões e 600, está em 8 milhões e 200. E o que a gente vê é órgãos de governo, justiça, universidades, muitas empresas privadas, né, com profissionais de um pouco mais de formação, trabalhando de casa e vão até o fim do ano assim. Sim, então, isso está promovendo um efeito brutal nos imóveis em áreas centrais, né? Dos imóveis comerciais, dos espaços empresariais. A gente já falou aqui sobre isso também, de muitas empresas, para reduzirem seus custos, vão enxugar essas estruturas. E isso afeta profundamente, por exemplo, restaurante, comércio, né, de áreas centrais. Então, assim, até quem é vendedor ambulante, camelô, aqui na Uruguaiana, por exemplo, que é uma região bem do centro comercial do Rio, tem centenas de boxes de pequenas lojas, vendedores informais. Fora isso, tem os camelôs que ficam ali também ao redor vendendo coisas, porque ali tem um trânsito de gente muito grande
perto da principal estação de metrô, trem, né, integração ali, a estação central, os maiores prédios de loja, central técnica, empresas, tudo ali perto dessa estação que tem um trânsito de gente enorme. Com essas empresas entregando esses prédios, esses andares, essas salas, todo mundo trabalhando de home office, ainda que essas pessoas comprem produtos para revender, não vai ter a mesma quantidade de gente passando por ali. Então, para além dos restaurantes que estão fechando, das empresas que estão reduzindo seus tamanhos e estão, né, demitindo seus funcionários, lanchonete, loja que está fechando, estão demitindo seus vendedores, até quem trabalha no comércio informal também está sofrendo com isso. Vendedor de ônibus, que vende bala em ônibus, por exemplo, bala, lanche, em trem, em ônibus. Se você diminui a quantidade de gente circulando nesses meios de transporte, você também diminui a quantidade de demanda e de público-alvo para essa pessoa vender seus produtos, seus serviços. Então, tem coisas que são... E ainda assim, as pessoas que circulam também vão estar com um capital de aquisição menor, né? Não vão poder estar comprando todo dia um lanche na rua, uma bala, uma coisa para levar para casa, um fone, sei lá, de ouvido, enfim. Então, também reduz o quanto essas pessoas vão conseguir vender. Pois é, tem umas mudanças que estão no horizonte, umas mudanças na cara das cidades, né? Acho que a gente pode até falar no próximo Angu de Grilo sobre essa questão da relação com a cidade, o ambiente urbano, a partir da Covid, né? A partir dessa pandemia. Então, muitas interrogações em relação ao que pode acontecer com o mercado de trabalho, com a atividade econômica e, naturalmente, também com a popularidade ou impopularidade do presidente da República. Mas eu acho que, afora essa longa análise sobre a questão da economia, tem outras questões aí que também pesam. Eu acho que o Bolsonaro teve uma estratégia muito bem sucedida de escalada autoritária e autocrática. A reunião de 22 de abril, para mim, foi muito emblemática quando ele faz aquela chamada para os ministros: vocês têm que me defender, não é possível só eu apanhar, tem gente que quer aparecer e vai ser limado, recados desse tipo. E aí cai o Sérgio Moro, depois cai o Weintraub, já tinha caído o Mandetta, né? E o Mandetta, lembre-se, no início dessa crise, ele estava mais popular que o presidente. Governadores como o do Rio e de São Paulo, também mais populares que o presidente no início da crise da Covid, e agora não. O que mudou? Mudou é que não ter um ministro da Saúde ou não ter um ministro da Educação leva o país e a opinião pública a criticar o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, mas não a Presidência da República. Ele não está sendo cobrado por um ministério acéfalo, por dois, né? E tem tomado algumas medidas que não são diretamente tomadas por ele, mas pelo governo, que tem ajudado muito a destruir a popularidade e a reputação dos adversários. Eu preciso lembrar da quantidade de operações policiais criminalizando governadores, né, do Rio, de São Paulo, do Pará. Então, o Bolsonaro ficou um pouco sozinho, né, com uma atuação da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, que também tem ajudado, por exemplo, a criminalizar e desconstruir a imagem da Lava Jato e de Sérgio Moro. Então isso ajuda o Bolsonaro, porque você não tem antagonista. Os antagonistas foram completamente neutralizados, ou adversários, se preferirem, foram absolutamente neutralizados por ações que se relacionam com a máquina do governo ou da justiça, mas sem que isso resvale no presidente. O presidente parece que virou paz e amor. Só que paz e amor nada, tem governador tendo casa vasculhada. Eu não estou entrando no mérito de se houve ou se há crime. É óbvio que crime em havendo tem que ser combatido e tal, e eles têm que ser responsabilizados, é o caso do Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Mas veja, é um ambiente desse Estado policial que caminha muito favorável à blindagem do presidente da República. Houve a prisão do Queiroz, mas o episódio é muito intrincado. Eu falei na Globo News. O episódio do Queiroz mostra, e alguns outros que foram descobertos, compras de imóveis em dinheiro por ex-mulheres do Bolsonaro, etc.,
funcionário fantasma no gabinete dos filhos e, portanto, a suspeita de desvio de dinheiro público, né, dinheiro de pagamento funcionário para benefício pessoal da família, né, da família de sua rede, isso não é bem explicado, isso é muito complexo para o brasileiro médio, né, para o brasileiro minimamente interessado, ou que não esteja minimamente interessado, compreender. E aí o que eu falei na Globo News semana passada, repito aqui, tá faltando o PowerPoint, né? Cadê o PowerPoint mostrando que todos os caminhos levam ao enriquecimento ilícito dessa família, né? A gente não conseguiu ter uma organização visual, um organograma que mostre as ligações intensas, né? E o fluxo de recursos que vai sendo alimentado por esse clã ao longo das 2 últimas décadas. Então, me parece que há uma dificuldade de compreensão de algum noticiário ruim, né, do ponto de vista das atitudes de governo, da inação dos governos, do governo, e isso, obviamente, beneficia o presidente da República. No caso do Ministério da Educação, eu queria chamar a atenção para um ponto. A rejeição do Bolsonaro entre os estudantes é altíssima. 56% de ruim ou péssimo. É um número muito, muito alto, né? E em razão, muito provavelmente, desse nível de informação e do que está acontecendo no Ministério da Educação e que está resvalando na imagem dele junto aos estudantes. Tivemos o Enem, não temos ministério, a dificuldade de acesso, de implementação de aula remota, a forma como o Ministério da Educação não está articulando nem a suspensão, nem a possível retomada das aulas. São questões que eu acho que vale a pena a gente se debruçar. Popularidade entre os negros também, embora tenha aumentado, a rejeição é altíssima, acima de 40%. Aumentou de 19 para 25 quem avalia, os pretos, né, que avaliam o governo como bom ou ótimo, mas a impopularidade é muito intensa. Então é intensa entre os estudantes, é intensa entre as mulheres, é intensa entre os negros, é intensa em quem tem escolaridade mais alta. Nos outros grupos, aumentou muito a popularidade. Quem são os outros grupos? Empresários, desempregados, homens adultos, pessoas de 35 a 44 anos, que são chefes de família, normalmente, né? Jovens chefes de família, pessoas com ensino, até o ensino fundamental completo, quer dizer, de baixa escolaridade, que foram muito afetados pela crise do desemprego, pessoas com renda até 2 salários mínimos, que também foram fortemente impactados pelo auxílio emergencial. Acho que é isso, acho que é isso. Acho que deu pra gente fazer um panorama aí geral, explicando essa popularidade, não é um fator só. O Brasil é um país absolutamente complexo. Mais alguma coisa, Flávia? Sim, mais 2 coisas, né? Já falei dos governadores, mas é que eu acho importante. Uma coisa é a cloroquina, né? Saiu um dado do IBGE que me intrigou demais, que é a automedicação. Eles não investigam se foi cloroquina que tomaram. Mas veja, 75% das pessoas, dos brasileiros que tiveram ao longo aí dessa pandemia sintomas, não procuraram ajuda médica, não foram a nenhuma unidade hospitalar, ou seja, em tese com sintomas leves, né? Dor de cabeça, os sintomas mais leves. E 58% dessas pessoas se automedicaram, tomaram remédio por conta própria. O Brasil tem um fetiche, né, por automedicação. Eu não julgo. Não, mas assim, o problema... Pois eu me automedico sim, meninas. O problema é que você tem um presidente da República irresponsável recomendando o uso de um remédio não tem comprovação que não científica. Tem comprovação científica, mas se 80% dos casos de Covid a gente sabe que vão melhorar, são casos leves, ou assintomáticos, ou leves, que vão melhorar de qualquer jeito, se alguém te diz que toma um remédio tal, você não sabe qual é a sua gravidade, e você toma e melhora, isso também tem um efeito. Sim. Né? É um efeito placebo, mas se você não... O que não mata, engorda, né? Se você não é um caso que vai evoluir para uma arritmia,
para outras condições que podem agravar seu estado de saúde, ou um caso objetivamente grave de Covid, você vai ficar bom e pode achar que isso tem resultado não é a só partir cloroquina, desse remédio. Né? Tem a ivermectina também, que é o remédio de piolho, de verme, que foi até usado por médicos no início, tinha alguns indícios de que atuaria contra a proliferação do vírus, mas também isso já caiu tem algum tempo e as pessoas continuam tomando, né? O kit Covid, cloroquina, ivermectina e azitromicina. E a azitromicina é um antibiótico forte, você precisa de receita retida. Mas, gente, todo mundo conhece uma farmácia que vende remédio sem receita. Então, assim, isso não é como se fosse a coisa mais difícil do mundo de se conseguir. É isso, Flávio? Não, a última Qual coisa. É a última coisa? Não, dos evangélicos, porque o Datafolha não investigou religião ou não divulgou resultados sobre religião. Mas eu acho que essa popularidade e a rigidez, né, daquele apoio que a gente já mencionou anteriormente, que já estava aparecendo em outras pesquisas, se relacionam com a base evangélica do presidente. E aí eu queria lembrar de uma observação que o Ronilson Pacheco, teólogo, pastor evangélico, progressista, fez no fim de semana das 100 mil mortes. Ele lembrou que 20 líderes, entre líderes mesmo, pastores, bispos, enfim, lideranças religiosas e artistas ligados ao mundo evangélico que apoiam o presidente e que tiveram com ele naquele jejum pelo Brasil, lá na Páscoa. Não sei se vocês estão lembrando disso, mas houve uma convocação para um jejum pela cura, pelo fim da pandemia, etc. E o Bolsonaro fez um encontro com esses líderes. Nenhuma dessas pessoas, segundo a pesquisa do Ronilson, se manifestou em relação às 100 mil mortes. E, portanto, é um indicativo de que esse grupo ele ainda está muito atado, né, ao presidente e poupando o presidente da República de qualquer associação com as mortes. E aí tem um dividendo político que pode estar relacionado a esses grupos. Vamos lembrar que vários, aqui no Rio, por exemplo, o prefeito liberou os templos para serem reabertos antes da hora. A gente tem visto alguns movimentos, as igrejas continuam poupadas, né, do aumento da tributação que está sendo discutido em reforma tributária. Sério? Então, tem aí umas questões e que eu acho que não são triviais, porque há uma correlação entre população evangélica, periferia, renda relativamente baixa e apoio à base do governo. Há uma base de sustentação muito forte por parte das lideranças evangélicas ao presidente da República, que não foi arranhada durante esse período. Então, isso tudo, gente, é para pensar nessa pesquisa, né, e nessas avaliações de uma forma um pouco mais profunda, menos superficial, menos rasa, de foi só o auxílio emergencial e o Nordeste, e aí o Bolsonaro está viajando para o Nordeste. Está viajando para o Nordeste, óbvio, tem um efeito no Nordeste, mas não é só isso, e esse efeito se dá em outras dimensões que não só a pobreza, a ignorância e tudo mais que a gente tem visto aí em termos de recados. Antes da gente passar pro caso da menina, eu queria fazer só um parêntese aqui, uma coisa que a gente não fala há muito tempo nesse podcast, porque o noticiário não estava deixando política internacional. Semana passada, não sei se vocês acompanharam, a bizarrice que está acontecendo na Bielorrússia. O presidente... O Belarus, né? Lukashenko, Alexander Lukashenko, foi reeleito pela 6ª vez, está em 26 anos, já está há 26 anos no poder e foi reeleito. Ele entrou democraticamente, foi mudando as regras de tempo de mandato, possibilidade de reeleição e tal. As pesquisas davam que a opositora seria eleita, ele não seria eleito, e ela seria eleita com 80% dos votos. Acabou que foi divulgado ele ganhando com 80% dos votos e não ela. Essa opositora, o nome dela é Svetlana Tikhanovskaya, tá reivindicando, tá contestando o resultado e teve que sair do país porque foi ameaçada de ser presa. E, na verdade, ela não é uma mulher de carreira política, ela é uma dona de casa de 37 anos
O marido dela, na verdade, era o candidato, foi preso durante as prévias, durante o processo eleitoral. O outro opositor ao governo também foi preso e ela entrou representando o marido. Tudo indicava nas pesquisas que ela ganharia com 80% dos votos. Na verdade, ela perdeu o cara, o ditador, que é conhecido como o último ditador da Europa. Ganhou com 80%. Tá tendo pau, tá quebrando lá desde a semana passada. A manifestação já tiveram mais... Última notícia aqui, 2 mortos, mais de 6 mil presos, pessoas detidas. Ao menos 6.700 detenções e 2 mortos registrados... Isso no domingo da semana passada. Não foi esse domingo agora. Isso já tá rolando há alguns dias, mas faz tempo que a gente não fala de política internacional aqui. Um caso, assim, inacreditável. Tem 2 episódios de podcast muito bons e curtinhos, se vocês quiserem entender melhor. O Durma Com Essa, que é o podcast do jornal, do Nexo Jornal, e o Petit Jornal, que são ótimos episódios, tem tipo 10 minutos, e explicam e falam as várias formas de fraude que foram descobertas durante as eleições. Teve ponto eleitoral que registrou como se 120% dos eleitores que estavam cadastrados para aquela sessão tivessem votado. Teve sessão que as pessoas chegaram para votar e as urnas já estavam cheias. Então, assim, são as maiores bizarrices, assim, de fraude que você pode imaginar. Teve tudo isso. Acho que vale, porque a gente não fala de política internacional há algum tempo e é uma situação absolutamente bizarra a que está acontecendo por lá. Bom, vamos... Nos Estados Unidos, né? A vice do Joe Biden. Sim, uma mulher negra. Como é o nome dela? Kamala Harris. Kamala Harris. Uma mulher negra, vice do Joe Biden. Olha, querido, Trump perdeu. Eu queria dizer isso, que acabou pro Trump, porque ele já tá em maus lençóis. Afro-asiática, né, que estão falando? É Black Asian, porque ela tem ascendência jamaicana. Isso, o pai é jamaicano e a mãe é indiana. Ah, isso. Então, ela é Black Asian na Declaração Racial dos Estados Unidos, que é completíssima, contempla milhões de mixed races. Tem isso. Podemos falar isso no próximo episódio ou no outro, quando já tiver mais avançada aí essa corrida eleitoral. Hoje tem convenção, né, dos democratas. Eles devem ser ratificados, mas o Trump já tá, olha... Se eu pudesse falar uma expressão com palavrões aqui, eu falava. Mas como eu não posso, que isso é um podcast de família. Pois é. E ela briga comigo se eu falo palavrão, eu não vou falar. Mas tá rasgando, né, gente? Tá naquela situação. Atacando, falando que... Botou até máscara. São... Mandou até o povo usar máscara. Porque tá morrendo todo mundo no Texas e não vai sobrar um único eleitor do Donald Trump no Texas. Ué, mentir? Verdade. Bom... Passando para o último bloco deste podcast, a gente quer só passar e comentar por esse caso, essa tragédia que a gente que viveu nesse fim de semana, dessa luta dessa família, dessa menina de 10 anos que foi era estuprada pelo tio desde os 6 anos, engravidou aos 10 anos de idade, conseguiu uma liminar, um decreto, uma ordem judicial para interromper a gestação, por ser fruto de aborto e também uma gravidez de risco, e teve que fazer uma peregrinação no domingo atrás de uma equipe médica e de um hospital que aceitasse cumprir uma ordem judicial, né? Ela foi primeiro para um hospital em Vitória, a equipe médica se recusou, alegando que ela já tinha mais tempo de gravidez do que o permitido pela legislação, que é mentira, né? Um equívoco, porque ela estava com 24 semanas e a legislação permite que se faça aborto legal dentro das normas do que pode, né, nesse país que a legalização do aborto ainda não é uma realidade. Esperamos que um dia seja. Mas se a mulher tiver em risco de vida, você pode fazer o aborto depois das 22 semanas, inclusive sem consentimento dela, né? A revelia, se ela tiver em risco eminente de vida, que é o caso dessa menina de 10 anos, que não tinha menor estrutura física e nem psicológica E não queria, em hipótese alguma. E não queria, né? Não foi a revelia, então era o desejo dela, da família, conseguiram.
e a equipe desse hospital em Vitória não aceitou fazer o procedimento, eles foram para um hospital em Recife, em que conseguiram... Da Universidade de Pernambuco, que merece os elogios pelo profissionalismo, pela seriedade, pela coragem de ter assumido esse caso, que ainda por cima foi atravessado pelo extremismo religioso. Foram muitos crimes cometidos nesse episódio, né? A Isabela mencionou aí que a idade gestacional não é levada em conta em caso de risco de vida da gestante. Em caso de estupro também não, e nem de feto anencéfalo, aí por resolução do Supremo Tribunal Federal. Então, do ponto de vista legal, essa criança estava coberta. Agora, afora a violência que ela sofreu por conta desse tio, né? desse parente, desse criminoso, que continua foragido e contra o qual os moralistas de plantão não têm se posicionado. Ela teve várias violações, ela e a família, né? A avó sofreu constrangimento ilegal, foram na casa dela pressionar contra a intervenção e ela própria teve intimidade e privacidade violadas por agentes públicos do Estado, porque o nome dela foi divulgado por uma extremista que eu não vou dizer o nome. O nome dela foi divulgado, o nome do hospital onde ela faria intervenção em Recife e o nome do médico que faria a intervenção. Houve uma manifestação horrorosa, odiosa na porta do hospital, uma tentativa de invasão do hospital e todos esses crimes eles vão precisar ser apurados. Sim. Né? Porque violação aos direitos sexuais e reprodutivos, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao direito à intimidade e à privacidade, o uso, inclusive, aparentemente, a associação com agentes públicos, né? A ministra dos Direitos Humanos se posicionou várias vezes no fim de semana e há denúncias de que as pessoas que abordaram a avó da menina, ela em casa, falaram em nome da ministra. Isso precisa ser, obviamente, apurado, mas se isso for comprovado, há que se ter punição, porque, inclusive, esse caso pode ser exemplar na direção de punir esses abusos, essas arbitrariedades. E a partir daí, demarcar uma certa forma de atuação, porque é óbvio que as pessoas estão livres para expressar suas opiniões, serem contra ou a favor, embora aborto e violência sexual de crianças seja uma questão de Estado, uma questão de saúde pública, que o Brasil resiste em debater em razão da moral religiosa, né, e do machismo, porque se trata de meninas, de mulheres, mas emitir uma opinião, tudo bem. Mas avançar sobre direitos legalmente constituídos, sobre a privacidade, sobre a intimidade de dados médicos, com agravante de ser sobre uma menor de idade, uma criança em vulnerabilidade, isso é muito, muito duro, inaceitável, intolerável. É muito grave, esse debate precisa ser travado, sempre precisou e precisa mais do que nunca. As informações são de que 2018, que é o último dado disponível, houve mais de 66 mil casos de violência sexual no Brasil, casos registrados, quase 54% envolveram crianças de até 13 anos de idade, são 180 estupros, são 180 estupros por dia, são 4 meninas de até 13 anos de idade estupradas por hora no Brasil, até 14 anos. Não há consentimento, é estupro. E o dado do DataSUS é de mais de 21 mil bebês que nasceram no ano de 2018 também, de crianças, de meninas com idade entre 10 e 14 anos. Então, é um absurdo a violência por que passam as nossas crianças, as nossas meninas. Não preciso dizer que a gravidez precoce, além do risco de vida, a formação dessas crianças tem implicações em evasão escolar, círculo vicioso de pobreza, extrema pobreza e miséria, em falta de perspectivas, em desestruturas do ponto de vista psicossocial, familiar, social, do mercado de trabalho. Então, assim, realmente foi um episódio muito duro de assistir, de testemunhar, e fica aqui a indignação pelo circo que foi montado em torno dessa criança, desse crime terrível sofrido por essa criança. A lei garantiria a ela o direito
a simplesmente ir a uma unidade de saúde e passar pelo procedimento sem nem precisar ir à polícia, porque é direito garantido, e ela estava por duas causas, né? Por ser estupro e pelo risco de vida e por ser menor de idade ou vulnerável, ela teria direito ao procedimento, e isso virou um circo montado por quem realmente foi tomado de um fundamentalismo, de um extremismo religioso absolutamente inaceitável, desumano e em confronto com uma Constituição que garante esses direitos e que determina que o Estado é laico. Tem duas coisas que eu quero pontuar aqui para fechar a minha contribuição sobre esse assunto. Uma coisa que a Naila, que é cientista política, pesquisadora de política, direito e relações raciais, pontuou no Twitter. O Twitter dela é Naila, com I mesmo, Naila HNV, que ela fez um tweet que é a segunda semana seguida que a gente está tendo que lidar com fundamentalismo religioso em questões públicas com crianças, sendo levadas ao debate público com criança. Na semana passada, a gente falou do caso da intolerância, do racismo religioso, da menina que foi retirada da família pela avó materna com a ajuda da polícia, do conselho tutelar, da justiça, que retirou a guarda da mãe porque ela estava numa cerimônia de iniciação religiosa no candomblé, com o consentimento dela, com a vontade dela, com a presença da mãe. Essa guarda já foi restituída para a mãe. Na semana passada, no fim da semana, foi uma vitória. Os movimentos negros de religião de matriz africana, da justiça, enfim. Papel fundamental do advogado Ed Silva Júnior, ex-secretário de Justiça do Brasil e um dos mais bem-sucedidos juristas nessa área de combate à intolerância religiosa. Ele também participou e fez uma defesa muito intensa, importante na vitória sobre o abate religioso de animais. E essa semana a gente está de novo, o fundamentalismo está de novo trazendo para o debate público um caso que é protegido pela legislação e que deveria ser tratado somente no âmbito íntimo e familiar de uma família com a justiça. Então são a liberdade religiosa, o acesso ao aborto legal, são direitos que estão previstos na nossa Constituição e são desrespeitados sistematicamente por fundamentalistas, extremistas religiosos. Então é a segunda semana que assuntos diferentes, mas voltam e vêm a público pelo mesmo motivo, pelas mesmas pessoas. E acho isso lamentável. A outra coisa que eu queria dizer é que agora, durante a pandemia, teve um levantamento da Artigo 19, revista Asmina, com Z, Asmina e Gênero e Número, fizeram um levantamento, atualizaram o mapa do aborto legal, entraram em contato com os 76 hospitais que em 2019 declararam realizar o aborto legal e agora, durante a pandemia, em junho, somente 42 continuavam realizando o procedimento, uma redução de 45%. Alguns hospitais fazendo exigências que violam o direito dessas pacientes, obrigando elas a não terem acompanhante, é um direito ter acompanhante durante o procedimento, e obrigando a apresentação de boletim de ocorrência, o que não é algo obrigatório quando você está entrando, pedindo, reivindicando seu direito ao aborto legal. Tem vários estados do Brasil que nesse momento não tem nenhum hospital realizando o aborto legal previsto na lei por conta dessa pandemia. E aí, por vários motivos, desde, enfim, um aumento do conservadorismo, né, que levou... A gente pode explicar esses hospitais que de um ano para o outro começaram a pedir e restringir os direitos da mulher que está atrás desse procedimento. E também a pandemia colocou o sistema de saúde todo em alerta e demanda total. Muitos desses hospitais são hospitais universitários, hospitais escolas, enfim, que nesse momento são hospitais públicos que estão tomados ainda de pacientes, então o acesso ao aborto legal foi muito prejudicado nesse momento, e também o acesso a métodos contraceptivos. Então, por causa também da pandemia, tem muitas mulheres com dificuldade de acessar a rede pública para pegar seus
suas pílulas anticoncepcionais. Os procedimentos de colocação de DIU foram adiados também por causa da pandemia, né? Foi tudo suspenso, tudo que era eletivo foi suspenso. E também a pobreza, né? As pessoas que tinham 15, 30 reais para comprar uma pílula anticoncepcional, uma cartela de anticoncepcional por mês, esse dinheiro nesse contexto de pandemia faz diferença. Então, aumentou muito, e se eu não me engano, a Gênero e Número tem esses dados, tem essa pesquisa, como aumentou a dificuldade do acesso das mulheres a métodos anticoncepcionais contraceptivos durante esse período de pandemia. Então, você que está nos ouvindo, se você conhecer alguma mulher que esteja em situação de vulnerabilidade, alguma mulher que você saiba que não queira engravidar nesse momento, que teve uma queda de renda muito brutal, se você tiver abertura, converse com essa mulher. Ela pode não estar fazendo os seus métodos, a sua rotina de contracepção adequada, porque perdeu renda, porque não está conseguindo acessar o serviço público para ter esses direitos gratuitos. É triste, é lamentável que a pandemia também tenha colocado essas mulheres em situação ainda maior de vulnerabilidade. É lamentável pensar quantos abortos legais não foram realizados nesses meses, porque quase metade dos hospitais que o realizavam ano passado passaram a não fazer mais esse procedimento, e pensar que a maioria, óbvio, a gente sabe, esses são os dados do Brasil, das mulheres que são afetadas, são mulheres pobres, mulheres negras, né, que não têm direito ao aborto seguro. E é isso, gente. Triste, episódio assim, revoltante nesse fim de semana, mas que graças à ação da justiça, de uma equipe médica, de um hospital compromissado com a medicina, com os direitos, foi atendido, foi uma situação que foi resolvida. A gente espera que essa criança tenha direito à privacidade, que ela nasça de novo sendo protegida pelo resto de instituições, se alguma ainda estiver funcionando nesse país. No fim de semana, o humorista Whindersson Nunes se manifestou que se colocou à disposição de pagar todos os tratamentos psicológicos que ela precisar até os 18 anos. O Felipe Neto também se colocou à disposição de pagar todos os gastos escolares com escola e faculdade até ela se formar na faculdade. Esperamos que a família também se sinta segura para entrar em contato e aceitar essas pessoas que se disponibilizaram. E também palmas para o grupo de mulheres feministas que foi até a porta do hospital de Recife prestar apoio e solidariedade, proteger o direito dessa menina e dessa equipe médica e botou os fundamentalistas todos para correr. É isso. É isso. Tá, programa querida. 52. Babado, confusão e gritaria aqui. Um beijo, episódio enorme. Chega da semana que vem, especial de 1 ano do Angu de Grilo. Até semana que vem, gente. Beijo. Beijo. Flávia está correndo para entrar na edição das 6. Beijos.